Bom, meus queridos, seguinte, nós temos aqui uma questão que envolve geometria espacial e, de forma bem particular, o cálculo da área de um certo prisma. Aqui nós vamos precisar um pouquinho de trigonometria, coisa bem básica, seno, cosseno e tangente, porque algumas medidas não foram dadas, mas foram dados alguns ângulos. Então nós vamos começar a leitura agora e verificar o que precisa ser calculado. Uma pessoa, para realizar um evento ao ar livre, com familiares e amigos, está planejando instalar um toldo cuja cobertura tem a forma do sólido representado na figura 1. Nós podemos pensar nesse sólido como um prisma, em que as bases são esses dois triângulos aqui paralelos e congruentes, como se fosse um telhado. Com base na informação e sabendo que o segmento QR tem medida 5, então é o comprimento desse toldo, então nós podemos pensar que é o comprimento dessa cobertura. Calcule a área total da planificação dessa cobertura, constituída por dois retângulos congruentes e dois triângulos que está representada na figura 2. Então, se nós abrirmos esse prisma, nós vamos calcular a área, só que nós não vamos calcular a área desse retângulo aqui que está praticamente no solo. Então, nós precisamos calcular as duas partes de cima, que são dois retângulos, e esses dois triângulos com as informações que foram dadas aqui embaixo, além de o que tem medida de 5 metros, e eu já vou colocar agora. Se nós quisermos começar pela área do retângulo que compõe essa planificação, nós não vamos conseguir porque nós só temos o tamanho da base e nós não temos a altura. A altura, que é SR, tem a mesma medida que esse SR aqui da planificação, que é esse lado do triângulo. Então, se nós descobrirmos o lado desse triângulo, nós descobrimos aqui a altura desse retângulo. Nós podemos observar também que esse triângulo aqui é isósceles, porque esses dois retângulos aqui são congruentes, consequentemente têm a mesma altura, então SR tem a mesma medida que o ST, e ST é a medida desse lado do triângulo. Então eu vou transportar esse triângulo aqui para cima, colocando os tamanhos aqui S, R e T. Nós temos a medida da base desse triângulo, que é 4, e nós precisamos calcular a altura. Além disso, nós precisamos calcular essas medidas aqui nas laterais. E aí nós temos a informação que esse ângulo central aqui é de 120, mas nós podemos dividir ao meio, construindo dois triângulos retângulos, em que nós temos 60 graus aqui e 60 graus aqui. Esse aqui, que é a medida do lado, nós precisamos calcular. Essa aqui, que é a altura, nós também precisamos calcular para determinar a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Então nós vamos fazer o cálculo do L e do H. Primeiramente, nós podemos pensar que nesse triângulo aqui, nós temos medida 2 como esse cateto. E para calcular, por exemplo, o H, nós precisamos utilizar a tangente de 60, porque a tangente é calculada por meio da divisão entre o cateto oposto, que é 2, e o adjacente, que é o H. Então vamos calcular o H agora, e eu vou colocar que a tangente de 60 tem que ser igual ao cateto oposto, que é 2, dividido por H. A tangente de 60 é aquele ângulo conhecido, em que nós temos a tabela, vocês podem procurar lá se vocês quiserem, e a tangente de 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a 2 sobre h. Nós podemos determinar agora o h fazendo a multiplicação dos meios pelos extremos. Então, h raiz de 3 é igual a 2. E para descobrir o valor do h, nós dividimos os dois lados por raiz de 3. Fica 2 sobre raiz de 3. Vou racionalizar aqui, raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, o resultado é 2 raiz de 3 sobre 3 como altura. Eu vou utilizar uma outra cor para determinar agora qual que é o tamanho do segmento ST, o qual eu designei por L, que é o lado desse nosso triângulo isósceles. Nós temos aqui um ângulo de 60 graus no triângulo retângulo, e além disso nós temos o cateto oposto e o L é a hipotenusa. Então nós podemos utilizar agora o seno de 60. O seno de 60 vai ser igual ao cateto oposto, que é 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Como é o ângulo tabelado, nós sabemos que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a 2 sobre L. E aí eu vou fazer o produto dos meios pelos extremos, eu fico com L raiz de 3 igual a 4. E vou fazer uma divisão muito parecida aqui. Eu vou pular umas etapas, eu vou colocar que o lado é 4 raiz de 3 sobre 3. Então nós temos todas as informações necessárias, basta agora que nós calculemos todas as áreas. Então, nós vamos começar primeiro pela área da base do prisma, que é esse triângulo. Eu vou indicar aqui por AB. A área da base é base vezes altura dividido por 2. Base tem medida 4. A altura H nós já calculamos aqui, que é 2 raiz de 3 sobre 3, dividido por 2.
Eu já posso simplificar esse 2 com esse 4 aqui de cima, então é 2. 2 vezes 2, 4. A área é 4 raiz de 3 sobre 3 centímetros quadrados. Agora nós precisamos calcular a área lateral. E por que eu estou falando entre aspas? Porque a área lateral seria a composição desses 3 retângulos que unem as bases. Mas nós não precisamos calcular desse retângulo QUTR, que não vai ser considerado. Então nós precisamos calcular a área desses 2 retângulos que são congruentes. A base nós sabemos que é 5 e a altura nós sabemos que tem a mesma medida que esse lado do triângulo que nós calculamos anteriormente, que é 4 raiz de 3 sobre 3, que eu já vou indicar aqui. Então nós vamos fazer o cálculo de um desses retângulos e multiplicar por 2. Então eu vou colocar aqui ao lado a área lateral, até entre aspas, porque não é toda a área lateral. Vai ser 2 vezes, então, a base, que é 5, vezes a altura, que é 4 raiz de 3 sobre 3. Não há simplificação possível, então eu vou fazer 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40. Então a nossa área lateral aqui, que eu vou indicar entre aspas, vai ser 40 raiz de 3 sobre 3. Então nós já temos a área de um triângulo, nós já temos a área desses dois aqui, então basta eu pegar a área dos retângulos e somar com 2 triângulos. Então nós temos aqui a área que nós precisamos considerar, vai ser a área lateral aqui, que é 40 raiz de 3 sobre 3, mais 2 vezes a área dessa nossa base, que é 4 raiz de 3 por 3. Todos eles têm o mesmo denominador, então eu posso colocar tudo sobre 3. E agora eu só vou fazer a soma dos numeradores. Eu tenho 40 no primeiro e 8 no segundo, então é 48 raiz de 3 sobre 3. E aí é possível simplificar o 48 com o 3 e dar 16. Portanto, a área aqui de material para formar essa cobertura vai ser de 16 raiz de 3 metros quadrados. Observe aqui que eu coloquei centímetros quadrados, né? Mas não é tudo em metros. Então, se eu corrigir aqui em cima, colocar como metros quadrados. Então, no final, resposta 16 raiz de 3 metros quadrados.